antes e depois do quebrantamento. O quebrantamento do homem exterior é a experiência de todos aqueles que servem a Deus. Deve acontecer antes que Deus possa nos usar de modo eficaz. Quando alguém está trabalhando para Deus, duas possibilidades podem surgir. Primeiramente, é possível que com o seu homem exterior esteja intacto, o seu espírito esteja inerte e incapaz de funcionar. Se for uma pessoa habilidosa, sua mente governa seu trabalho. Se for uma pessoa compassiva, as emoções controlam suas ações. Tal trabalho pode parecer bem-sucedido, mas não pode trazer as pessoas a Deus. Em segundo lugar, o espírito pode aparecer revestido dos pensamentos ou das emoções da própria pessoa. O resultado é misturado e impuro. Tal obra trará os homens para uma experiência mista e impura. Estas duas condições enfraquecem nosso serviço a Deus. Se desejarmos trabalhar de modo eficaz, devemos reconhecer que basicamente é o Espírito que dá vida. Mais cedo ou mais tarde, se não for no primeiro dia da nossa salvação, então, talvez 10 anos mais tarde, devemos reconhecer este fato. Muitos têm de ser trazidos ao fim da sua sabedoria, e ver o vazio da sua labuta, antes de saberem quão inúteis são seus muitos pensamentos, suas variadas emoções. Não importa quantas pessoas você pode atrair com seus pensamentos ou emoções, o resultado vem a ser nada. Finalmente devemos confessar, é o Espírito que dá vida. Somente o Espírito pode dar vida às pessoas. O homem pode ser trazido para a vida somente pelo Espírito. Muitas pessoas que servem ao Senhor chegam a enxergar este fato somente depois de passarem por muita tristeza e muitos fracassos. Finalmente a palavra do Senhor passa a ter significado para elas. Aquilo que dá vida é o Espírito. Quando o Espírito que dá vida é liberado, os pecadores podem nascer de novo, e os santos podem ser estabelecidos. Quando a vida é comunicada através do canal do Espírito, aqueles que recebem a vida do Espírito nascem de novo. Quando a vida é fornecida através do Espírito para os crentes, resulta em serem estabelecidos. Sem o Espírito que dá vida, não pode haver novo nascimento nem estabelecimento. Uma coisa notável é que Deus não quer fazer distinção entre o seu espírito e o nosso espírito. Há muitos lugares na Bíblia onde é impossível determinar se a palavra espírito indica nosso espírito humano ou o espírito de Deus. Os tradutores bíblicos, desde Lutero até os estudiosos da atualidade que labutaram nas versões, não conseguiram resolver se a palavra espírito, conforme é usada em muitos lugares no Novo Testamento, se refere ao espírito humano ou ao espírito de Deus. Da Bíblia inteira, Romanos 8 é muito provavelmente o capítulo em que a palavra espírito é empregada mais frequentemente. Quem pode discernir quantas vezes a palavra espírito neste capítulo se refere ao espírito humano e quantas vezes ao espírito de Deus? Em várias versões existentes, a palavra pneuma-espírito às vezes é escrita com uma letra maiúscula, e noutras ocasiões com uma letra minúscula. É evidente que essas versões não concordam entre si, e a opinião de qualquer pessoa individualmente não é definitiva. É simplesmente impossível distinguir. Quando na nossa regeneração, recebemos nosso novo espírito, recebemos o Espírito de Deus também. No momento em que nosso espírito humano é ressuscitado do estado da morte, recebemos o Espírito Santo. Frequentemente dizemos que o Espírito Santo habita em nosso espírito, mas achamos difícil discernir qual é o Espírito Santo e qual é nosso próprio espírito. O Espírito Santo e nosso espírito se combinaram tanto, que embora cada um seja individual, não são facilmente distinguidos. Deste modo, a liberação do Espírito é a liberação do espírito humano, bem como a do Espírito Santo, que está no espírito do homem, visto que o Espírito Santo e o nosso espírito são unidos em um só. Podem ser distinguidos somente no nome, e não no fato. 1 Coríntios 6, 17. E visto que a liberação de um importa na liberação dos dois, e outros podem tocar o Espírito Santo quando tocam o nosso espírito.
Graças a Deus, porque à medida em que você deixa as pessoas entrarem em contato com o seu espírito, deixa-as terem contato com Deus. O seu espírito trouxe o Espírito Santo às pessoas. Quando o Espírito Santo está operando, precisa ser transportado pelo espírito humano. A eletricidade numa lâmpada elétrica não viaja como raio. Deve ser conduzida através de fios elétricos. Se você quiser usar a eletricidade, precisa de um fio elétrico para trazê-la até você. De modo semelhante, o Espírito de Deus faz uso do espírito humano para transmiti-lo, e através dele, ele é trazido ao homem. Toda pessoa que recebeu a graça de Deus, tem o Espírito Santo habitando no seu espírito. Se pode ser usado pelo Senhor ou não, depende não do seu espírito, mas, sim, do seu homem exterior, depende de sua alma. A dificuldade de muitas pessoas é que seu homem exterior não foi quebrantado. Não há evidência daquele caráter marcado pelo sangue, daquelas chagas ou cicatrizes. Assim, o Espírito de Deus é aprisionado dentro do espírito do homem e não pode irromper e sair. Às vezes o nosso homem exterior, nossa alma, está ativo, mas o homem interior, nosso espírito, permanece inativo. O nosso homem exterior, a nossa alma se manifesta, enquanto que o homem interior, o nosso espírito, fica inativo. Vejam a continuação desta mensagem no próximo vídeo. Curta este vídeo, compartilhe e inscreva-se neste canal Reino dos Céus. Ative o sininho para você receber notificações de novos vídeos. Jesus Cristo ama você.